8 Zombie Wolf Capítulo 506 Autor, Oxatar Pitt. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Foi uma noite estranha para os cidadãos da Lucania. Milhares de esqueletos saíram de portais e correram desenfreados por todo o reino em busca de algo sem o conhecimento da multidão. Graças à conhecida reputação de Ashton, todos ficaram calmos, sabendo que os esqueletos não estavam ali para prejudicá-los. Enquanto os esqueletos estavam ocupados, Ashton decidiu encerrar alguns planos soltos. Uma delas estava relacionada à decisão de Beelzebub. A maneira mais eficaz de cobrir perdas militares era introduzir alguém ou algo novo nas Forças Armadas. A nova adição pode ser qualquer coisa entre uma nova tecnologia ou um ser divino não natural ajudando-os. No momento, perseguir a rota tecnológica era uma perda de tempo. Ashton havia dado ao Nirvana um mês antes de voltar para chutar o traseiro deles na vida após a morte. Um caminho melhor do mês havia terminado, e os esqueletos levariam mais uma semana ou mais para encontrar um substituto de torso adequado para o Homem-Lagarto. Como o tempo estava se esgotando, Ashton decidiu visitar Beelzebub antes do esperado. No entanto, não foi um movimento desesperado. Afinal, ele finalmente teve seus fantasmas e os outros mercenários para ajudá-lo a derrubar o Nirvana. Claro, ele pode sofrer algumas perdas se continuar nessa rota. Mas com o navio, Lord Stickle forneceu a ele, livrar-se de suas forças seria um pedaço de bolo. Não, matá-los tão misericordiosamente não vai me satisfazer. Ashton imediatamente jogou esse plano fora de sua cabeça. Eu preciso que eles sintam o desespero que suas ações imprudentes causaram à minha família e a mim. Dar a eles uma morte rápida está fora de opções. Olhe, Ashton, eu já lhe disse isso antes e darei a você novamente. A vingança pode te fazer bem, mas o sadismo não vai adiantar nada. Você é livre para fazer o que quiser, mas lembre-se, Panton fez o que quis, e agora olhe para ele. Karma é uma cadela. Ashton sorriu. Não estou iludido o suficiente para pensar que um dia ela não virá atrás de mim. Mas ao contrário desses bastardos, vou recebê-la de braços abertos e dizer-lhe para tentar o seu melhor porque eu não estou recuando. Em seus milhares de anos de existência, Astaroth nunca levou a sério as palavras de um lunático. No entanto, as palavras e a determinação de Ashton o fizeram sentir medo, embora nada do que lhe disse fosse dirigido a ele. Um ser que instilava medo no coração de seus inimigos com um simples olhar foi intimidado por um pipsqueak. Se um Shiran ouvisse uma coisa tão ridícula, eles morreriam de rir. O grande general Astaroth foi intimidado pelas palavras de um humano humilde. Apenas o pensamento fez Astaroth estremecer. Ah, foda-se. Gosto mais da sua determinação do que da lei universal do karma. Como você disse, cuidaremos da bruxa quando ela chegar. Por enquanto, é hora de destruir aqueles bastardos fedorentos. Ashton sorriu. Mas um momento feliz foi manchado pelas últimas palavras de seu pai. Como posso não confiar em Asta quando passamos por tanta coisa juntos? Ashton pensou, talvez, papai estava errado apenas desta vez? Suspiro não é o momento certo para pensar nisso. Atravessarei aquela ponte quando for preciso. O ruído sutil das algemas pôde ser ouvido assim que Ashton entrou no domínio de Rafael. Beelzebub permaneceu lá, mantendo a mesma posição da última vez que Ashton entrou no domínio. No entanto, Beelzebub não tinha mais os olhos de fogo de um rebelde. Em vez disso, parecia que ele finalmente havia aceitado sua derrota anormal nas mãos de Ashton. Eu nem estou mais surpreso, Beelzebub murmurou, ostentando um sorriso triste. O que você está falando? Ashton respondeu, agachando-se ao nível do Shiran. Seus níveis de poder aumentaram mais uma vez. Ele respondeu, não importa como eu veja, um aumento tão rápido de força é incompreensível. Não consigo me lembrar de quando conheci alguém como você. Ele é parte precursor. O que mais você esperava? Astaroth apareceu ao lado de Ashton, usando a potência de Rafael. Você encontrou um grande corpo para sugar, Astaroth. Beelzebub sorriu. Pela primeira vez desde que Ashton soube de suas relações, ele viu Beelzebub e Astaroth compartilharem um momento sem hostilidade.
Estranhamente, ele também não se sentia excluído do grupo. Naquele momento, Ashton podia adivinhar o caminho que Beelzebub havia escolhido para trilhar. Mas, por enquanto, ele poderia deixar os dois Shirans terem um momento para si mesmos. Vamos pular o papo furado. Astaroth quebrou o silêncio. Você já tomou sua decisão ou não? Outro silêncio seguiu a pergunta de Astaroth. A cada momento que passava, Ashton ficava inquieto por dentro e ter Beelzebub dentro de Rafael restringia Ashton de usar todo o potencial da Mournblade. Também desempenhou um papel em Ashton conduzindo Beelzebub para tomar a decisão desejada. Afinal, sem o consentimento de Beelzebub, ninguém poderia alterar os genes do Shiran e transformá-lo em uma marionete. Não é como se eu estivesse ganhando alguma coisa ficando dentro de casa. Beelzebub balançou a cabeça. No entanto, estar preso aqui me deu tempo suficiente para pensar sobre meus erros. Por mais que eu queira que você perdoe, não vejo isso acontecendo. Ele continuou, mas sendo o bastardo egocêntrico que sou, não posso deixar de pedir seu perdão. Você sabe, esses terráqueos têm um ditado que despertou meu interesse. Astaroth respondeu calmamente, aprenda a perdoar e esquecer. Embora eu concorde com a primeira metade da citação, a última parte é uma besteira completa. Ashton não disse nada, permitindo que os dois irmãos resolvessem suas diferenças. Mas mesmo assim, ele podia ver a verdadeira personalidade de Astaroth espreitando através de suas palavras. Eu posso te perdoar, mas nunca vou esquecer o que você fez a nós, a Lúcifer. Inferno, mesmo agora, eu quero arrancar aquele sorriso arrogante que você deu enquanto me incriminou por um crime que eu nunca cometi. Você tirou tudo de mim. Tudo. Vamos. Esqueça isso. Achei que estava pronto, mas me superestimei. Astaroth terminou de falar com Beelzebub e virou-se para Ashton. Faça o que você tem que fazer. Eu preciso de um momento para mim mesmo. Com isso, ele desapareceu assim como havia aparecido diante deles. No entanto, naquele momento, as palavras de Asta afetaram profundamente Ashton, e as rodas em sua cabeça começaram a girar contra Beelzebub. O que vai ser? Ashton murmurou o mais friamente que pôde. Liberdade ou prisão? Liberdade bom. Ashton nem esperou que Beelzebub terminasse e cravou os dentes em seu pescoço. Em instantes, Beelzebub estava agitando as mãos de dor, exatamente como Ashton planejara. Mas as correntes garantiram que o Shiran não pudesse fazer nada, pois seus genes foram alterados. Para o pior. Zombie capítulo 507. Tendo feito a ação, Ashton deixou o domínio de Rafael. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Um ser imponente pode ser visto caminhando logo atrás e apenas vendo a criatura causar medo nos corações dos espectadores. No entanto, não foi apenas o físico da criatura que colocou todos no limite, mas o comportamento frio de Ashton levantou várias questões. Sussurros seguiam onde quer que Ashton fosse, mas ninguém ousava questioná-lo. Normalmente, o corpo de uma criatura aceitaria apenas genes compatíveis que ajudariam a aumentar as capacidades do hospedeiro. Por sua vez, a cada novo arquétipo de um gene introduzido no corpo de alguém, sua aparência mudaria positivamente. Era uma das razões pelas quais Ashton era mais atraente do que a maioria dos homens na Terra. No entanto, uma vez que ele injetou a força genes incompatíveis no corpo de Beelzebub, seu corpo reagiu negativamente, transformando-o em uma criatura horrível. Em vez de transformar Beelzebub em um lobisomem como haviam planejado, Ashton, em sua fúria, decidiu transformá-lo em algo muito mais forte do que o pretendido. Verdade seja dita, Beelzebub era muito mais forte que Ashton. Não apenas a mutação genética do precursor Shiran herdou, mas também uma pitada das células vampíricas. Eram essas células que mantinham Beelzebub sob controle. Sublinhado nome, sem nome, anterior, Beelzebub, espécie, eminente Shiran, auxiliar precursor, escravo vampírico estado, Beastmon classe, glutão, classe eminente Shiran, antigo protetor, classe precursor, dependente, classe vampiro, subclasse, guerreiro implacável, estrategista mestre, general tirano, mais dois outros títulos, desafiador,
comandante impiedoso, matador precursor, resolução inabalável, espírito da guerra, 10.000 para 1, matador mítico, emissário da negação, mestre do vazio, idade, 1216 anos, gênero masculino, grau, nível a mais é possível evoluir, nível cumulativo, 203, afiliação, Ashton Fenris, sublinhado no sentido da palavra, Beelzebub ainda estava vivo, mas isso era tudo. Tendo perdido sua identidade, nenhum Shiran jamais seria capaz de reconhecê-lo como um deles. O resultado de sua evolução não foi apenas humilhante, mas também serviu ao propósito que Ashton desejava. Sendo um escravo vampírico, Beelzebub foi proibido até mesmo de proferir uma palavra contra Ashton. Muito menos denunciá-lo para seus amigos alienígenas. No entanto, não ser capaz de ir contra as ordens de seu mestre não significava que Beelzebub tivesse que lutar ao lado de Ashton. Embora fosse verdade, um escravo vampírico compartilhava um relacionamento parasitário com seu mestre. Em outras palavras, a vida do escravo dependia da vida de seu mestre. Se algo acontecesse com o mestre, o escravo pereceria ao lado. Era seguro dizer que Beelzebub estava fodido, completamente. Naquele momento, outra notificação brilhou diante dos olhos de Ashton. Sublinhando uma tarefa de evolução foi concluída. Tarefa S de evolução de vampiros. Maior consuma sangue fresco de 2 seres de grau B. 2. Maior consuma sangue fresco de uma criatura lendária. 1. Maior adicione um novo membro à sua família. Transforme outra criatura em seu escravo. Por favor, abençoe o seu servo com uma nova identidade para consolidar sua propriedade. Sublinhado um nome, hein? Ashton murmurou enquanto examinava a besta. Eu peguei o perfeito. Tem certeza de que deseja nomear seu servo? Culpa. Sublinhando, Ashton assentiu e, no momento seguinte, a tela de confirmação apareceu. O Shiran, outrora conhecido como Beelzebub, agora se fora, substituído por um nojento pedaço de massa. Quem temos aqui? Vimur questionou, analisando minuciosamente a estranha criatura diante dele. É algum animal local? Se for esse o caso, posso ajudá-lo com o processo de abate. Ele é meu criado, Ashton interrompeu. Além disso, ele provavelmente é o cara mais forte do planeta, incluindo os fantasmas. Por mais que ele estivesse gostando de Beelzebub sendo espancado verbalmente, ele não queria que ele tivesse um colapso nervoso. Infelizmente, parecia que Vimur não estava pronto para acreditar nas palavras de Ashton. Verdade seja dita, não era que Vimur não acreditasse em Azoth. No entanto, assim como o resto, ele estava muito entediado fazendo tarefas triviais. Um bom seria uma ótima maneira de se livrar do estresse reprimido. A criatura pode ter parecido forte do lado de fora, mas Vimur lutou e derrotou várias criaturas como a anterior. Ashton tentou novamente educadamente dizer a Vimur para se foder, mas o bastardo com cérebro de rinoceronte não recuou. No final, Ashton cedeu e permitiu que Vimur tivesse sua chance contra a Guild. Afinal, era uma excelente forma de medir a força de Guild. Assim, um spar foi agendado. Milhares de pessoas cercaram os dois, querendo testemunhar a força dos forasteiros, enquanto outros habitantes do espaço se juntaram para acabar com o tédio. Eu sei o que esse olhar significa, Ashton avisou Guild antes de deixar a arena. Eu não me importo com o quão útil você pode ser no futuro. Se você matar Vimur, você morrerá em seguida. Vimur podia ser visto sorrindo e acenando com seu machado de guerra a alguma distância enquanto a multidão o aplaudia. A culpa, por outro lado, optou por não se preocupar. Sem perder um segundo, Vimur correu em direção ao seu alvo. No entanto, pouco antes de as duas montanhas poderem colidir, ele cavou seu machado no chão, jogando enormes pedaços de poeira e pedregulhos em direção à Guild. Ashton ficou surpreso com a mudança repentina de Vimur nas táticas de batalha. Ele sempre foi o único a desafiar seus oponentes de frente. Mas desta vez optou por proceder com manobras evasivas. A culpa permaneceu inalterada por tais truques baratos e se recusou a se esquivar.
Até Vimur ficou um pouco surpreso com a ineficácia de seu ataque. Vendo isso, um garoto humano aplaudiu Guilt, pois se sentia péssimo por ele. No entanto, a reação hostil de Guilt calou o garoto para sempre, e as pessoas ao seu redor recuaram instantaneamente, não querendo se tornar carne picada. Até então, Vimur só queria brincar com Guilt. Mas depois da hostilidade que ele demonstrou, o guerreiro com cérebro de rinoceronte atacou com todas as suas forças. Infelizmente para ele, Guilt previu seu movimento e se afastou. Assim que Vimur passou por ele, Guilt envolveu seus braços enormes em volta do pescoço, forçando Vimur a um estrangulamento. Para surpresa de todos, depois de lutar por alguns segundos, Vimur inevitavelmente desmaiou. O spar acabou assim. Mas algo estava errado. A culpa não estava deixando Vimur e continuou agitando como uma boneca de pano. Fantasmas imediatamente correram para proteger seu camarada. Mas antes que eles pudessem tentar salvar Vimur, Guilt foi lançado voando após uma onda de choque. Eu avisei, não avisei. Ashton rosnou depois de chutar a besta para longe. Talvez eu devesse te ensinar uma lição sobre contenção. Zombie Wolf capítulo 508. Enquanto isso, no Nirvana, nenhuma quantidade de palavras teria sido suficiente para descrever o olhar furioso no rosto do presidente. A notícia do fracasso da equipe chegou até ele. O que se seguiu não foi uma visão bonita. A perda de Judine não o afetou muito, mas o pensamento da derrota de Panton fez repensar sua decisão de se envolver com os lobisomens. O que devemos fazer agora? O presidente murmurou, enterrando o rosto nas mãos. Nunca em toda a sua vida ele soou tão desesperado e desamparado quanto naquele momento. Devíamos ter levado esses nanicos a sério. Alguém respondeu, se ao menos tivéssemos tomado medidas para mantê-los sob controle como os vampiros, nada disso estaria acontecendo agora. O que está feito, está feito. Alguém entrou na conversa. Dadas as informações que tínhamos, juntamente com nossos recursos na época, acredito que tomamos a decisão certa. Mesmo que viesse a nos morder no traseiro mais tarde, todos podiam apenas acenar com a cabeça, pois não havia mais nada a dizer. Pela primeira vez, os membros do gabinete se criticaram abertamente por não cortar o botão pela raiz antes que se tornasse uma armadilha cruel para eles. Seja como for, como diabos eles conseguiram derrotar alguém como Panton? Faz algum sentido? Não, não faz. Faça sentido ou não, a realidade permanecerá a mesma. O Panton foi derrotado junto com o resto do time. Considerando essas palavras, é seguro dizer que esta é nossa derrota. Todo o gabinete ficou em silêncio, em sua jactância habitual não estava em lugar nenhum. Por mais que quisessem oferecer uma solução ao presidente, ninguém tinha respostas para suas perguntas. Panton foi a última arma que eles usaram. Caramba, o gabinete estava em pânico e se opôs veementemente quando o presidente mencionou o uso de alguém tão valioso quanto Panton para cuidar de um assunto tão trivial. Chamar Panton para ajudar era como usar uma bomba nuclear para eliminar uma colônia de formigas. Mas o presidente persistiu e Panton foi chamado para pedir ajuda. Embora claramente descontentes, os membros do gabinete não puderam deixar de suspirar de alívio quando Panton chegou. Eles poderiam finalmente deixar todos os problemas para trás e se concentrar em colher as recompensas que Panton estava prestes a servir em uma bandeja de prata. Mas isso não aconteceu. Nunca em 1.000.000 de anos eles teriam pensado que mesmo o fantasma morreria enfrentando aqueles lobisomens. Se alguém tão forte quanto o Panton não conseguisse derrotá-los, os mortos-vivos não teriam chance de vitória. No momento, eles eram como um peru em um matadouro, esperando para ser abatido e devorado. Talvez fosse o karma, finalmente alcançando-os pelas coisas hediondas que haviam feito aos humanos. Essa foi a única razão pela qual eles conseguiram descobrir o que estava acontecendo com eles. É sábio admitir nossa derrota e negociar com os Lycans. Podemos ter perdido, mas não há como negar que somos muito mais avançados do que eles. Poderíamos oferecer a eles tecnologia Gen 2 para não travar uma guerra contra nós. Todos ouviram atentamente o que o substituto de Jardin tinha a dizer.
principalmente porque ninguém mais tinha nada produtivo a dizer sobre a crise. A tecnologia Gen 2 pode não ser útil para nós, mas para o resto do planeta, pode ser considerada uma mina de ouro. O homem continuou: subornar com tecnologia pode nos dar tempo suficiente para derrubá-los para sempre no futuro. Receio que isso não seja possível. De repente, alguém se levantou para se dirigir ao gabinete sombrio. Em primeiro lugar, não estamos em condições de negociar. Porque alguém tão forte como eles negociaria conosco quando a vitória está ao seu alcance? A criança de cabelo azul anunciou. O homem parecia apenas uma criança, mas era, na verdade, mais velho do que a metade dos membros do gabinete ali presentes. Tendo se convertido em tenra idade, ele não podia fazer muito sobre sua aparência infantil. Vamos nos imaginar no lugar deles. Se pudéssemos pegar tudo que os vampiros possuem e têm a oferecer, pegaríamos uma pequena fração disso. Silenciosos sons sussurrantes encheram o armário. O que o garoto articulou fazia sentido. A essa altura, os Lycans estariam cheios de confiança. Não importaria o que os mortos-vivos oferecessem a eles. Contanto que não seja tudo, os lobisomens irão inevitavelmente atacá-los. Dito isso, ainda temos uma chance de vitória. Por precaução, o Sr. Jardine instalou um receptor na divisão científica antes de partir para a Licania. Ele continuou: o farol tinha um propósito: nos notificar quando a bomba de corpsificação explodiu. Como você pode imaginar, o farol nunca disparou. De repente, a expressão sombria nos rostos dos mortos-vivos se dissipou, substituída por esperança quando eles entenderam o que Kizor estava insinuando. Para soletrar para aqueles que não entenderam, a criança continuou, cruzando as mãos na frente do peito: aqueles cães ainda estão com medo do gás de corpsificação. Derrotar aqueles nanicos deve ser fácil, desde que possamos empregar o gás em nossos planos de batalha. Até o momento, os mortos-vivos sempre empregaram o gás de corporificação ofensivamente. Mas o que o assistente de Jardine sugeriu fazia todo o sentido. Se eles conseguissem cobrir toda a nação com a fumaça, nenhum ser mortal ousaria se aproximar deles. No entanto, houve um pequeno problema. Receio que você esteja esquecendo alguma coisa, Kizor. O presidente suspirou. Eles já têm experiência em lidar com o gás. Se não tivessem, não teríamos perdido o contingente. Com as palavras do presidente, Kizor apenas sorriu. Ele estava bem ciente dos eventos que se seguiram em contingência. Concordo com seu ponto, senhor presidente. No entanto, considerando ambos os eventos, é seguro dizer que eles precisam de tempo para se equipar antes de combater o gás. Quanto à bomba, os Lycans interromperam sua detonação porque não estavam preparados. Com olhos brilhantes, o presidente se levantou. Finalmente, um raio de esperança os agraciou. Mesmo que não fosse uma estratégia de triunfo, era o suficiente para garantir a sobrevivência deles por algum tempo. Eles poderiam inventar maneiras de derrotar o inimigo se tivessem tempo. Eu quero que cada unidade trabalhe em dobro. O presidente rugiu: desenvolvam o máximo de gás de corpsificação que pudermos. Não devemos deixar nenhuma mesa sem virar na batalha por nossa existência. Zombie-Wolf capítulo 509. Controle sua respiração, feche seus olhos e visualize sua criação. As palavras de Vulcan ecoaram na mente de Ashton. Não é sua carne bater aleatoriamente. Construa um caminho, um plano, antes de executar sua vontade. Com o Phantom morto, havia pouco a fazer para Ashton. O Nirvana não era mais uma ameaça para ele. Então, em vez de pensar em vingança, ele decidiu se concentrar em aprimorar suas outras habilidades. Embora ele não fosse o único interessado no conhecimento, Vulcano estava transmitindo a ele com entusiasmo. Mestre Bater também se juntou, embora não pudesse fazer muito para acompanhar o ritmo do lendário ferreiro. A maneira de ensinar de Vulcan não era convencional de forma alguma. Em vez de focar no conhecimento prático, ele se concentrou em ensinar seus alunos de um ponto de vista filosófico. Enquanto outros ensinariam seu aprendiz a usar um martelo e uma bigorna, Vulcan os ensinaria por que deveriam levantar o martelo em primeiro lugar.
Você tem uma imagem clara em sua mente? Vulcan perguntou a Ashton, que assentiu. Então me mostre o que você tem, Punk. Sem abrir os olhos, Ashton ergueu o martelo e esperou enquanto lentamente se tornava parte dele. Seu braço e o martelo eram um e o mesmo. Era essencial se conectar com uma ferramenta para criar uma obra-prima. Biter fez o mesmo, mas começou a martelar nervosamente o metal à sua frente, em vez de esperar. De repente, o ruído metálico foi substituído por um baque alto, seguido por um grito. ARGH! Biter gritou, agarrando firmemente sua virilha. Ashton não tinha permissão para abrir os olhos ainda, então ele só podia supor o que poderia ter acontecido com ele. Em sua pressa para aprender o máximo possível, Biter golpeou sua ferramenta com o martelo em vez da folha de metal. Nora os observava à distância e não pôde deixar de rir muito ao ver o rosto retorcido de Biter. Enquanto isso, Vulcan não pôde deixar de balançar a cabeça em aborrecimento. Os visitantes inesperados eram o motivo pelo qual ele queria ficar no navio. Mas como Ashton insistiu em sua ajuda para reconstruir a cidade, Vulcano relutantemente concordou com uma condição. Ashton teria que dedicar pelo menos 3 horas para treinar com ele. O aluno consentiu prontamente, pois estava ansioso para aprender algo novo. Seguindo o grito de Biter, mais e mais pessoas vieram correndo em direção à oficina. Desde que os amigos alienígenas de Ashton vieram visitá-la, não houve um momento pálido em Livan. Esses bastardos rindo. Vulcano amaldiçoou, continue seu trabalho. Eu já volto. O anão já teve o suficiente. Pegando o martelo de Biter, ele avançou em direção à saída. O que se seguiu foi o caos. As pessoas que estavam assistindo ansiosamente o desenrolar do drama agora estavam correndo para salvar suas vidas. No entanto, alguns companheiros infelizes não conseguiram recuar a tempo e foram levados pela rajada de vento criada pelo famoso balanço do martelo de Vulcano. Enquanto isso, Ashton tinha todo o foco no metal da frente. De certa forma, sua mente havia parado de registrar os acontecimentos ao seu redor. Ele só se importava com os seus golpes enquanto continuava batendo no minério. Quando o Vulcano voltou, Ashton havia terminado de trabalhar em sua obra de arte. No entanto, o olhar de decepção era bastante evidente em seu rosto. HM. Embora falho, poderia ter sido muito pior para uma faca de cozinha. Respondeu Vulcano. É isso mesmo, respondeu Ashton. Não era para ser uma faca de cozinha. Não me diga, Vulcano murmurou, temendo o pior quando Ashton assentiu, uma espada como esta. Talvez você devesse ter golpeado suas bolas também. Ashton não estava em posição de lhe dar uma resposta atrevida como sempre e manteve a boca fechada enquanto coçava o queixo. Tendo estado fora de prática por tanto tempo, um desastre como este era de se esperar. Verdade seja dita, Vulcan sabia que algo assim estava prestes a acontecer. Foi a única razão pela qual ele insistiu em treinar Ashton em troca de seus esforços na reconstrução da cidade. O garoto não se saiu tão mal, pensou Vulcano. Obviamente, não vou dizer isso a ele. Ele deve ser capaz de recriar uma espada em mais algumas tentativas. Como Vulcan estava prestes a instruir Azotin para começar a trabalhar novamente, alguém os interrompeu. Apesar de querer afugentá-la como os outros, o anão sabia que Otiga não os interromperia se não fosse algo importante. O que foi, Lady Otiga? Ashton perguntou, sem saber o que poderia tê-la levado até lá. Eu fiz o que você me disse e procurei informações sobre os tubarões do metal e o culto. Ela respondeu com sua voz tensa e incomum. Você pode querer se sentar para ouvir isso. Você vai me dizer o que há de errado? A ansiedade de Ashton estava prestes a ultrapassar os limites quando ele se sentou no chão. 7 recompensas foram colocadas na sua cabeça e na de Bella. Recompensas. Ashton estava ainda mais confuso agora, porque aqueles filhos da puta colocariam recompensas por nós. Bem, essa não é a pior parte. A quantia coletiva é de mais de 7 milhões de ienos. O que? 7 milhões de ienos? Esqueça de matar algumas pessoas.
Aqueles bastardos famintos por dinheiro acabariam com o sistema solar inteiro por essa quantia de dinheiro. Dito isso, Ortiga ainda não havia respondido à pergunta de Ashton, por que eles fariam algo assim. Não pensei que eles agiriam tão rapidamente. A julgar pela frequência com que você estragou os planos deles, acho que eles assumem que você está atrás deles, respondeu Ortiga. O que você quer dizer com quantas vezes? Tanto quanto eu sei, de repente, a razão atingiu Ashton como uma tonelada de tijolos. Desde que pisou no espaço, ele direta ou indiretamente mexeu com eles. Primeiro, foi no planeta Euforia onde aqueles bastardos usaram o quarto e o segundo lugar para tentar sequestrar Anna. Mas Ashton frustrou seus planos. Então, quando os Sharks e o Cult voltaram sua atenção para ela, Ashton também os parou lá. Finalmente, Ashton e sua tripulação não apenas os afastaram em Okuna, mas também mataram alguns membros do culto em legítima defesa. Vez após vez, Ashton interrompeu seus planos. Havia um limite para que uma organização terrorista como a deles tolerasse suas ações. Agora que penso nisso, é engraçado que eles demoraram tanto para fazer alguma coisa. Ashton riu nervosamente. Eu acho que precisamos de um plano agora. Zombie Wolf capítulo 510. A recompensa pela cabeça de Ashton se tornou viral como um surto de zumbis no espaço, mas não pelas razões que se esperava. Enquanto alguns entusiastas queriam reivindicar a recompensa de mudança de vida, a maioria das notícias sobre a recompensa foi limitada ao tempo em que foi ativada. Fazia pouco tempo desde que a notícia da derrota do Panton foi divulgada. Como tal, a reputação de Reaper disparou. Reaper e seus ghosts estavam sendo aclamados como heróis como nenhum outro antes deles, e liberar uma recompensa por sua cabeça neste momento significava apenas que algumas organizações queriam vingança pela morte de Panton. Os cidadãos de várias civilizações não gostaram disso. Mas não era como se os Metal Sharks ou o Cult se importassem com a opinião das pessoas sobre eles. Eles eram organizações terroristas, pelo amor de Deus. Não uma empresa de segurança privada. Mas as pessoas tiveram influência sobre várias organizações que poderiam frustrar seus planos. É por isso que, enquanto Ashton desistiu de fazer qualquer coisa sobre a recompensa, outros vieram em seu socorro. A Torre Kernel já havia suavizado o golpe e o ajudado sem seu conhecimento. Embora a Torre nunca tenha proibido ninguém de aceitar empregos do lado maligno dos trabalhos mercenários, mas Tom não aceitaria o mesmo desta vez e deixaria alguém prejudicar o herói que derrubou Panton. Momentos após a recompensa ir ao ar, um anúncio foi feito em todo o setor de Orion da Galáxia. Qualquer um agindo direta ou indiretamente sobre a recompensa contra a Reaper faria de Maston e de toda a torre seu inimigo. Surpreendentemente, não foi Maston quem fez o anúncio, mas o misterioso presidente da Kernel Tower. O humanoide de grau S era conhecido por não se associar a tais assuntos, mas ele não ficaria neutro desta vez por algum motivo. A Torre não foi a única organização que veio em auxílio de Ashton em um momento tão crucial. Lord Stickless do Império Orion e o líder Goldwater anunciaram que um ataque contra a Reaper seria considerado um ataque contra eles. Embora não tenham certeza, todos sabiam que todos estavam pulando para proteger Ashton por causa do presidente da Kernel Tower. Afinal, o presidente tinha boas relações com a organização Orion Empire e Goldwater Merc. Com não um, mas 3 gigantes espaciais apoiando Ashton, qualquer organização pensaria 2 vezes antes de agir contra o matador de fantasmas. O Malignante, ou como todos chamavam, Dark Guild, também foi pego de surpresa pelo movimento chocante da Trinity. Os Sharks nem conseguiram respirar antes que tudo desse errado com eles. O culto estava além de enfurecido com a mudança repentina de ímpeto contra eles. Ao oferecer uma recompensa tão alta, eles estavam confiantes de que a tarefa seria realizada mais cedo ou mais tarde. Mas com o envolvimento imprevisível dessas organizações bastardas, sua confiança evaporou. Aumentar a recompensa da recompensa não faria muito, já que nenhum ser são gostaria de fazer um inimigo de 1/3 da galáxia. Não parecia que eles seriam capazes de se livrar do ceifador tão cedo. Por enquanto,
Os tubarões e o culto só podiam ranger os dentes em frustração, pois seu inimigo mortal inevitavelmente escapou de suas garras novamente. Na terra, Ortiga, Ashton, Vulcan e o resto de seus tenentes realizaram uma reunião para resolver um problema problemático, exceto Anna, a quem Ashton forçou a descansar um pouco. Surpreendentemente, o Viper também foi incluído na reunião. Afinal, Ashton planejava pegá-lo e alguns humanos oficialmente registrados como mercenários sob sua tripulação assim que chegassem à torre. Embora Vimur não se interessasse por assuntos que não envolvessem violência, até ele estava presente, o que por si só era suficiente para saber a gravidade da situação. Depois que o Tiga os informou sobre a recompensa colocada em seu capitão e vice-capitão, era hora de pensar em uma solução. Para os tubarões declararem guerra contra nós de forma tão descarada, Leon falou primeiro, isso mostra o quão fracos eles nos veem. Mas não somos fracos. Lyud respondeu, e imediatamente toda a atenção estava sobre ele. Vamos ver do ponto de vista do inimigo. Porque eles declararam recompensa apenas para reaper e Bela, mas ninguém. A resposta era bastante óbvia. Ashton e Anna estavam no centro de todos os trabalhos que os fantasmas aceitaram. Enquanto o resto deles desempenhou um papel essencial na manutenção da equipe, não havia como negar que sua principal força de ataque não era tão impressionante sem Ashton e Anna. Excluindo a convocação de Ashton, eles nem sequer tinham soldados suficientes para se qualificar como uma facção de nível 2. Normalmente, uma facção de nível 1 tinha 20 mercenários, enquanto o nível 2 tinha cerca de 50. No momento, os Ghosts eram uma facção de nível 3, que definitivamente chegaria ao nível 5 assim que ganhassem o renome por derrotar o Panton. No entanto, eles tinham apenas 36 pessoas, excluindo Viper, humanos e Guild. Essa não é a única razão, exclamou Ortiga, uma vez que o mundo natal de Reaper é um planeta de baixa qualidade como a Terra. As pessoas muitas vezes subestimam suas capacidades. Admito, a princípio, eu também. Todos concordaram com a cabeça. Se alguém narrasse a carreira mercenária de Ashton comentando que ele era de um planeta atrasado como a Terra, ninguém o contrataria. Existe um ditado no meu planeta, murmurou Vimur, pessoas poderosas vêm de lugares poderosos. Embora agora eu saiba que isso é uma completa besteira, a maioria das pessoas para quem trabalhamos concordaria. Seja como for, respondeu Ashton, no momento em que a Terra se tornar um lugar poderoso, meu tataraneto estará vagando em algum lugar em uma galáxia diferente, sem saber de um planeta chamado Terra. Todos riram, mas logo recuperaram a compostura. Brincadeiras à parte, essa parte também está me preocupando. Ashton continuou, não posso deixar o planeta se defender sozinho. Não por causa de alguma responsabilidade heróica, mas por causa das pessoas de quem gosto. Infelizmente, elevar a Terra não é algo que possamos fazer. Quem disse que você não pode? Pela primeira vez, Vulcan ofereceu seus 2 centavos em questões triviais, você é um herói pelo bem do precursor. Metade da galáxia é grata a você pelo que você fez. Assim, se você pediu alguns favores, ninguém recusaria a oportunidade de estabelecer um relacionamento melhor com você. O olhar no rosto de todos contou toda a história. Vulcano estava correto. Embora levasse anos até que a Terra atingisse o nível dos planetas mais avançados, ainda era melhor do que não fazer nada. O nome de Reaper por si só atrairia inúmeras organizações e comerciantes para financiar o desenvolvimento do planeta. Se isso acontecesse, a força média das pessoas na Terra aumentaria junto com sua lealdade para com Ashton. O que, em troca, daria a Ashton uma quantidade infinita de soldados sob sua proteção. Foi uma situação ganha-ganha para todos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.